Você sabia que existem alimentos extremamente perigosos para a saúde? Neste vídeo vamos compartilhar 10 alimentos que deveriam ser evitados ao máximo para não afetar a sua saúde, mas antes compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Você não vai querer que nenhum deles passe mal, não é? Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica de saúde e ative as notificações para receber nossos vídeos assim que eles forem ao ar. Vamos começar. 1. Fugu. Fugu significa baiacu em japonês, e os pratos preparados com ele são altamente venenosos. Os ovários, intestinos e fígado do baiacu contêm tetrodotoxina, uma neurotoxina 1200 vezes mais letal que o cianeto. A dose letal de tetrodotoxina é menor que uma agulha, e um peixe tem veneno suficiente para matar 30 pessoas. Se não for devidamente preparado, o baiacu pode paralisar os nervos motores e causar parada respiratória fatal. Os cozinheiros japoneses devem passar por anos de treinamento para se tornarem licenciados para preparar o baiacu. Apesar dessas precauções, muitas pessoas morrem todos os anos devido ao baiacu ser mal preparado. 2. Ackee. A fruta nacional da Jamaica, o ackee, é uma comida deliciosa, mas perigosa. A ackee verde contém um veneno chamado hipoglicina, então a fruta deve estar totalmente madura e permitir que ela se abra naturalmente na árvore para ser segura para comer. Quando a fruta está pronta para ser colhida, as costuras do lado de fora da fruta são abertas. Nunca abra uma fruta ackee sozinho e coma apenas a polpa carnuda e de cor creme que envolve as sementes. Não coma nenhuma carne rosa ou sementes pretas, pois são altamente venenosas. A preparação inadequada da fruta ackee pode causar doenças graves, conhecidas como doença do vômito jamaicano, que podem levar ao coma ou à morte. 3. Lichia. Mas a lichia é tão gostosa. Vou contar uma história para você. No norte da Índia, mais de 100 crianças morriam todos os anos por uma doença desconhecida. Era uma região muito pobre, e além disso tinha esse assassino desconhecido que matava as crianças pequenas do local. Durante décadas, a mesma história de terror se repetia. As crianças começavam a chegar em meados de maio, trazidas por mães apavoradas ao hospital superlotado da cidade. Aparentemente saudáveis horas antes, as crianças acordavam no meio da madrugada gritando, antes de sofrer convulsões, e entrar em coma em função de inchaço no cérebro. Os médicos trabalhavam sem parar para diminuir os efeitos das convulsões e manter as crianças hidratadas, mas em poucas horas eram obrigados a assistir ao lado de pais desamparados à morte do filho. Então, tão rápido quanto surgia, esse surto misterioso desapareceu no começo de julho, e ninguém sabia como e por quê. Os pesquisadores trabalharam muito para descobrir o que estava acontecendo e então chegaram à conclusão de que a doença é causada pela ingestão de lichia quando a criança está de estômago vazio. As crianças já estavam com hipoglicemia, porque não tinham o que comer, e essa combinação de baixos índices de açúcar no sangue com a toxina da lichia inibia o corpo de produzir mais glicose no fígado. E os episódios se repetiam na mesma época do ano, durante a temporada de produção de lichia na região. Desde que os médicos passaram a recomendar que os moradores não deixem as crianças ficarem muitas horas sem se alimentar e restringam a quantidade de lichias consumidas por dia, o número de mortes caiu rapidamente. Então, não precisa deixar de comer lichia, só não deixar que as crianças comam de estômago vazio e não exagere. 4. Ácaro é um prato tradicional islandês no qual a carne de tubarão da Groenlândia é curada e pendurada para secar por 3 a 5 meses. Este processo é necessário para neutralizar os altos níveis de ureia e óxido de trimetilamina na carne de tubarão. Os tubarões da Groenlândia não têm trato urinário, portanto, resíduos e toxinas são filtrados através de sua pele e carne. Para o tubarão, esse coquetel de compostos age como um anticongelante natural, protegendo-o das águas geladas do Ártico, mas os produtos químicos são tão concentrados que apenas algumas mordidas de carne fresca sem sal são suficientes para produzir sintomas de envenenamento extremo. Se ingerido em grandes quantidades, pode causar problemas intestinais, efeitos neurológicos, convulsões e até a morte. 5. A mandioca, uma cultura de raiz tropical semelhante ao taro inhame, é comumente usada para fazer pudins, tapioca, sucos, bolos e salgadinhos, mas suas folhas e raízes produzem cianeto mortal.
Para evitar envenenamento, a mandioca deve ser devidamente cozida antes de enlatar ou comer. A mandioca é dividida em duas categorias principais, doce e amarga. A mandioca doce é pobre em glicosídeos cianogênicos, 50 mg por quilograma, e pode ser reduzida a níveis não tóxicos simplesmente cozinhando, enquanto a mandioca amarga contém mais toxinas e deve ser moída, encharcada e devidamente cozida antes de ser processada como comestível. Sexto alimento mortal, a carambola. Essa frutinha em formato de estrela, pode à primeira vista, parecer inofensiva. No entanto, o que muitos não sabem é que, apesar de ser rica em vitaminas, sais minerais e antioxidantes, a fruta é capaz de prejudicar a saúde. O motivo? Ela possui uma toxina que pode levar pessoas com problemas renais à morte e trazer riscos, inclusive para pessoas saudáveis. O perigo da carambola está na caramboxina, uma neurotoxina que age no cérebro e que pode causar agitação, fraqueza, falta de sensibilidade no corpo, confusão mental e até deixar quem come a fruta em coma, com risco de morte. Pessoas com insuficiência renal crônica não podem comer carambola, pois a caramboxina é eliminada pelos rins. Quando os rins já têm uma deficiência nesse processo de limpeza, a toxina se acumula no sangue, causando danos ao cérebro. Há casos graves de intoxicação descritos após o consumo de apenas 200 ml de suco ou menos da metade de uma fruta. Para quem não possui doença renal, não há problema em comer a fruta, fazer suco ou utilizá-lo em outras preparações, desde que o consumo seja feito com moderação. 7. Ruibarbo. O ruibarbo é um vegetal brilhante frequentemente encontrado em compotas e tortas, mas também tem um lado negro. Suas folhas contêm ácido oxálico e não devem ser usadas para assar ou cozinhar. Muito oxalato pode ser fatal, embora você tenha que comer muitas folhas de ruibarbo, cerca de 11 libras, para morrer de oxalato. No entanto, consumir pequenas quantidades de alimentos não preparados pode causar uma série de sintomas desconfortáveis, como sensação de queimação na boca e na garganta, náuseas, diarreia, dor nos olhos, dificuldade para respirar e urina vermelha. O oxalato também pode causar cálculos renais, depósitos duros de minerais e sais ácidos coletados na urina concentrada, conhecidos por causar dor intensa, urina turva, vermelha ou fétida, febre e calafrios. 8. Sabugueiro. Nativo do Canadá, o sabugueiro é comumente usado em compotas, tortas, vinho, chá, xaropes e tônicos, e é seguro comer se estiver totalmente maduro e bem cozido. No entanto, folhas, galhos e sementes de sabugueiro contêm glicosídeos de cianeto potencialmente fatais, glicosídeos cianogênicos. Se o sabugueiro for processado pouco maduro ou coado de forma inadequada, pode causar náuseas, vômitos e diarreia grave. Os glicosídeos podem causar convulsões, como e até a morte se consumidos em grandes quantidades. Você precisaria de até 5 drinks para ter risco de vida, mas apenas um copo de produtos de sabugueiro mal preparados pode causar doenças graves. 9. Castanha de caju. A castanha de caju crua carrega uma substância tóxica, é a toxina urushiol, a mesma encontrada na seiva da era venenosa. Se ingerida em pequenas quantidades, a toxina pode causar alergias e inflamações nada agradáveis em nosso corpo. Já em grandes quantidades, o efeito no organismo pode ser fatal. Então, por isso que as castanhas têm que ser torradas ou cozidas. Para remover o urushiol, o calor vai garantir que as toxinas sejam eliminadas, oferecendo pouquíssimos riscos à saúde do consumidor. 10. Milho. Em 1974, na Índia, ocorreu um surto de hepatite que deixou quase 400 pessoas doentes, sendo que 100 delas morreram. A investigação determinou que as mortes foram consequência do consumo de milho fortemente contaminado com aflatoxinas. Mas o que são aflatoxinas? São toxinas altamente tóxicas produzidas por alguns fungos do gênero Aspergillus. O problema maior é que, além de contaminarem os alimentos, elas não podem ser destruídas através do cozimento. No milho, o fungo pode ser reconhecido por um mofo verde acinzentado crescendo em grãos de milho no campo ou no armazenamento. O que aconteceu na Índia foi um caso de intoxicação aguda. Para que isso ocorra, é necessário um nível bem alto de contaminação, o que é relativamente raro. Agora, a exposição repetida a quantidades menores de aflatoxina, que acontece muito quando você come amendoim contaminado, está comprovadamente relacionado ao desenvolvimento de câncer de fígado.
Os maiores responsáveis pela contaminação por aflatoxina são o milho e o amendoim, pois, além de mais susceptíveis ao fungo, eles são geralmente consumidos em grandes quantidades. E aí, você sabia que esses alimentos eram perigosos? Já tinha ouvido falar de algum deles? Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares e evite que eles consumam esses alimentos perigosos. Afinal, você não gostaria que um conhecido passasse por perrengue sobre algo que você sabe. Compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!